Bom, que existem pessoas que fazem de tudo pra conseguir o que elas querem, todo mundo sabe. Mas chegar ao ponto de endividar a própria família só pra pagar uma faculdade de medicina, aí, meus amigos, a coisa ela passa do ponto de sonho e passa a ser burrice, porque você tá literalmente prejudicando todos ao seu redor, pessoas que te amam, em busca de uma coisa que vai beneficiar somente a você. Ou seja, você vai estar sendo egoísta. Thaís Ferreira. Há um tempinho atrás, começou a rolar uma notícia na internet de que uma moça de 33 anos, chamada Thaís Ferreira, que tava com uma dívida de R$81 mil com a faculdade. Eu preciso da sua ajuda para me formar em medicina. Oi, eu sou a Thaís e estou indo para o 6º e último ano de medicina na Faculdade Humanitas em São José dos Campos. Eu tenho uma dívida com a faculdade de R$81 mil. Para conseguir fazer a rematrícula no último ano, eu preciso pagar pelo menos metade dessa dívida, mais o valor da rematrícula, que fica em torno de uns R$54 mil. Vocês viram aí que por agora ela não precisaria pagar esses R$81 mil cheios, porém ela precisaria ter metade desse dinheiro, juntando com alguns outros custos também, o que daria em torno de R$54 mil. E por precisar de tanto dinheiro assim, ela resolveu criar esse perfil no TikTok, começou a postar vários vídeos contando a história dela, como que ela decidiu fazer medicina, contou sobre a ajuda que ela recebeu da família dela, começou a fazer brigadeiro para vender e divulgou na internet para quem quisesse comprar, e com isso ela ia conseguindo pagar aos pouquinhos esse valor exorbitante. E a gente não pode esquecer que ela começou a divulgar uma vaquinha que ela estava fazendo para conseguir arrecadar esses R$81 mil. Só que essa história, ela deixou muita gente sem acreditar, justamente porque essa moça, ela contou que ela e a família dela fizeram uma reunião, e aí nessa reunião, eles decidiram que a Thaís ia fazer a faculdade de medicina, só que cada um deles iriam ajudar como podiam. E gente, eu não sei se vocês sabem, mas uma faculdade de medicina é muito caro, muito mesmo. A mensalidade que você tem que pagar para você cursar medicina é entre R$9 mil a R$12 mil por mês. Então, assim, é um valor bem alto mesmo. Então, como a Thaís não tinha esse dinheiro para pagar a faculdade completa, a mãe dela simplesmente fez um empréstimo para ajudar a filha. Sabe-se lá de quantos R$1.000 a gente tá falando, só que qualquer filha, sendo minimamente decente, pensaria duas vezes. Poxa, minha mãe tá se endividando por mim, será que não dá para eu esperar um pouco e fazer essa faculdade quando eu tiver um pouquinho melhor de dinheiro? Fora que também tem os juros altíssimos desses empréstimos, né? Além disso, a tia dela também emprestou dinheiro pra ela, e talvez tenha até mais gente da família que tentou ajudar, não sei. Mas assim, tem muita gente de fora que nem sequer conhece a Thaís que tá tentando ajudar com a vaquinha que ela fez. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a mensalidade da faculdade de medicina, ela é bem cara. Quem paga a minha faculdade, as minhas contas, é a minha mãe. Minha mãe é professora aposentada do estado de São Paulo e ela tem um restaurante junto com as irmãs dela. Quando eu entrei na faculdade, em fevereiro de 2020, a mensalidade custava mais ou menos R$8.400. Minha mãe já não tinha esse dinheiro para pagar a mensalidade inteira, mas o que a gente pensou? A gente vai fazendo empréstimos e minha mãe ia conseguindo pagando os empréstimos com a aposentadoria dela e com o salário do restaurante. Só que eu entrei na faculdade em fevereiro, em março começou a pandemia. Minha mãe e as duas irmãs dela tinham 2 restaurantes, um com uma comida mais popular e um com uma comida mais refinada. O que aconteceu na pandemia? Todos os restaurantes ficaram fechados. O restaurante que era mais popular, elas tiveram que fechar e continuaram com o outro restaurante servindo marmitex. Só que vocês imaginam o caos que foi, né? Tudo fechado, marmitex não consegue cobrir as contas de um restaurante. Então, nessa época, elas tiveram que fazer muitos empréstimos. Nossa cidade é uma cidade pequena, então as pessoas ficaram sem renda, sem dinheiro para conseguir ter dinheiro de consumir no restaurante. Então, o financeiro do restaurante foi de água abaixo. Foi por água abaixo e desde então ainda não conseguiu se recuperar desse tanto de empréstimo, desse tanto de dívida que elas tiveram que fazer. No primeiro, segundo e terceiro ano da faculdade, a minha mãe fez vários empréstimos e meus avós tinham vendido uma casa que eles tinham, dividiram o dinheiro entre as filhas e eles, e com esse dinheiro minha mãe também pagou uma parte. No quarto ano da faculdade, saiu um consórcio da minha mãe de carro e ela comprou um carro da minha tia, né? Comprou e usou esse dinheiro para pagar um semestre da faculdade. Foi a partir do quarto ano que começaram as dívidas na faculdade, porque a minha mãe já não tinha mais crédito para fazer empréstimo nenhum, nem no nome dela e nem pelo restaurante, porque os dois já tinham tirado todos os empréstimos possíveis. E na metade do quarto ano, então, a gente fez a rematrícula
e depois a gente não pagou as 5 mensalidades. Para eu conseguir ir pro 5º ano, que seria o meu ano do internato, eu precisaria pagar esses 5 meses de mensalidade, fazer um acordo com a faculdade ali, né? E a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Eu quase não consegui ir pro 5º ano de minha faculdade, mas a minha tia, irmã da minha mãe, tirou uma previdência privada dela e me emprestou esse dinheiro. Então eu consegui fazer um acordo com a faculdade, quitei essa dívida e a gente conseguiu pagar mais uma parte das mensalidades do 5º ano. Cara, olha só esse bolo de dívidas. Foi tirando dinheiro de empréstimo com o restaurante, com a mãe. A tia dela tirou a providência privada dela só pra ajudar a pagar a faculdade, cara. Como que pode uma coisa dessa? Pra quem não sabe, providência privada é um investimento que você faz a longo prazo, onde você coloca dinheiro agora pra no futuro você ter acumulado mais dinheiro. E aí você gasta com alguma coisa que você queira na sua vida ou com os seus próprios filhos pra pagar a faculdade deles. Mas aí a tia dela gastou o dinheiro com ela, sendo que eu imagino que essa tia tenha filhos também, né? Então, essa situação, ela acaba sendo estranha, porque e quando os filhos dessa tia dela quiserem fazer uma faculdade também? Será que ela vai ter gasto todo o dinheiro dela com a Thaís pra faculdade dela de medicina? E aí não vai ter nada pra eles? Não sei, hein? Se essa situação tivesse acontecendo comigo, se eu quero pagar uma faculdade, eu não aceitaria que alguém da minha família pegasse um empréstimo. Se tá sobrando, se tá guardado, talvez eu aceitasse uma pequena ajuda, porque todo mês eu ia devolvendo esse dinheiro. Mas olhe lá, né? Eu acho que no fim eu não ia aceitar, porque eu não iria querer prejudicar pessoas que eu amo, sabe? Porque eu sei muito bem que em algum momento isso pode acabar causando algum problema. Poderia acontecer que alguém da minha família precisasse desse dinheiro e aí não ia ter. Vai que de repente acontecesse um acidente e alguém precisasse desse dinheiro pra fazer uma cirurgia urgente e precisasse pagar um hospital privado. Porque assim, pelo SUS, a gente sabe que é uma eternidade. E não é só eu que penso assim, porque a maioria das pessoas jamais faria isso de aceitar um valor altíssimo da própria família pra realizar os seus sonhos. Mas cada um, né, gente? Fazer o quê? Mas eu ainda continuo achando que isso é uma coisa que sobrecarrega as pessoas, porque a família dela gastando dinheiro com a faculdade dela, se eles precisarem desse dinheiro pra alguma coisa, eles não vão ter, porque eles gastaram com ela. Então tem vários pontos que são ruins nessa história que me fariam nunca fazer isso. Isso é uma coisa que causa muita dúvida, porque o futuro, ele é sempre incerto. Você tem que estar preparado para momentos bons e momentos ruins. Uma coisa que eles poderiam fazer era consultar um profissional na área financeira, porque aí, essa situação toda, ela pode sim causar uma bola de neve enorme se eles não conseguirem conter, aonde eles não vão conseguir pagar essa dívida. E aí, eles vão acabar se endividando todo mundo junto. Fora que essa moça, ela também já é formada em nutrição. Então eu fiz nutrição, e na faculdade de nutrição a gente estuda muitas matérias que também tem na faculdade de medicina. A gente estuda tudo sobre o corpo humano, estuda várias doenças, só que com foco na alimentação. O meu primeiro estágio da faculdade de nutrição foi em hospital. E desde esse estágio eu tinha certeza que o que eu queria era trabalhar em hospital. Eu sempre fui apaixonada por pacientes doentes. Quando eu me formei na faculdade, fiquei perdida, porque a gente se forma sem saber o que vai fazer da vida. Se ela já é formada em uma área, ela poderia muito bem atender online, porque assim, tem várias pessoas que gostariam de passar em uma consulta e não tem tempo de ficar saindo de casa pra procurar, né? Tem muita coisa pra fazer. Então seria uma ótima forma dela conseguir ganhar um dinheirinho a mais. Tem muita gente que fala que não é tão fácil assim você conseguir clientes, só que da mesma forma que ela tá vendendo brigadeiro e anunciando na internet para os seguidores comprarem, então se ela já fazia isso antes, ela também podia começar a fazer um atendimento online e convidar as pessoas que estão ali querendo ter uma consulta nutricional a passarem com ela, vocês não acham? Como a história dela acabou viralizando muito, tem muita gente que toda hora ouve falar dela, então eu realmente não acho que seria tão difícil assim dela conseguir clientes. Diz ela que vendendo brigadeiro todos os dias, ela já conseguiu arrecadar 25 mil reais. E também que ela ganhava apenas 3 mil reais como nutricionista. Mas ela ganhava esse valor de 3 mil quando ela trabalhava como nutricionista em clínica ou hospital, não sei direito. Só que na internet, como as pessoas estão acompanhando essa história dela, tem pessoas que queriam ajudar, mas que também gostariam de passar numa consulta. Então,
nesse caso, ela poderia ganhar um bom dinheiro com isso, poderia ajudar bastante. Fora que, como ela sempre tá postando na internet falando que ela tá atolada em dívida, quando ela vai fazer um vídeo viajando ou alguma coisa assim, ela sempre faz questão de explicar que não tá pagando nada. Nesse vídeo aqui, por exemplo, ela tá indo vender brigadeiro e ela explicou absolutamente tudo. Preciso da sua ajuda para me formar em medicina e estou indo para Ubatuba vender brigadeiros. Antes que comecem a falar que eu tô devendo e tô indo viajar, gente, eu não tô gastando nada nessa viagem. O apartamento é emprestado, minha tia colocou a gasolina para eu poder ir com as minhas primas. O carro está abarrotado de coisas. Mostra aí, Sofia. Porque estou levando tudo para fazer os brigadeiros lá e todas as comidas que a gente vai consumir em Ubatuba. Então, quem me encontrar em Ubatuba, por favor, compre um brigadeiro meu pra me ajudar e eu conseguir me formar em medicina. Muito obrigada. A tia dela pagou a gasolina pra ela, emprestaram o apartamento pra ela, tudo estão fazendo pra ela. E por mais que isso seja apenas bondade da família dela, eu acho que é meio chato, né? Você ficar aceitando sempre tudo dos outros. Tá bom que ela tem um sonho, só que assim, sempre aceitando coisas é complicado. Fora que esse carro que ela tá dirigindo é dela, tá? Esse carro é um HB20. Eu não sei exatamente o ano, mas digamos que ele não é um 0 km. Talvez ele seja o modelo 2019. O valor em média desse carro é de 70 mil reais. Se ela vendesse ele para pegar um carro mais simples, ela já quitaria a faculdade. Ela poderia conseguir pagar um pouco menos do que a metade da dívida dela, mas isso já é dinheiro. Isso já ajudaria muito. Eu fui ver os comentários do vídeo dela e ela disse que não vendeu o carro ainda porque o valor tá abaixo do mercado e que não ia fazer muita diferença. Só que ia fazer diferença sim, cara. Dinheiro é dinheiro, independente do valor. Então iria ajudar bastante. Parece que ela só não vende esse carro porque ela não quer mesmo, não sei. E além dela não ter dinheiro pra pagar a faculdade e ter que pedir dinheiro pros outros, ela também decidiu que vai participar da formatura da faculdade. Pagando a formatura pra mim foi a mãe da minha melhor amiga, a tia Vaninha, que é a mãe da Paty, que é minha amiga médica, e ela sabe o quanto foi difícil para ela pagar a faculdade da Paty, pagar a formatura. Então ela pagou por um tempo as parcelas da minha formatura e agora quem tá pagando as parcelas da minha formatura é o meu pai. O meu pai, ele não contribui financeiramente com nada da faculdade. Eu moro com ele, então eu não gasto com moradia, com água, luz, alimentação. Mas da faculdade é a minha mãe que paga. O valor da mensalidade da minha formatura é R$200 por mês. Então, se a gente juntar o ano inteiro, dá R$2.400 por mês. É um valor, né, bastante dinheiro, mas se a gente pega o valor da minha faculdade, é um valor que não vai interferir, né? Então, não adianta eu pegar esse dinheiro e usar para pagar a faculdade, a minha dívida, porque não vai fazer diferença, né, agora. Assim, gente, a formatura de uma faculdade não é barata não, tá? Para você participar da formatura, você precisa pagar todo mês, do primeiro período da faculdade até o 6º período, que é o que a Thaís tá agora. Ou seja, são 3 anos de faculdade, juntando também com o preço da formatura. Se ela paga R$200 por mês da formatura, em um ano, ela pagaria R$2.400 e em 3 anos, que é o que ela demora para se formar, no total seriam R$7.200 só pra formatura, que convenhamos que não é uma coisa tão necessária assim. Você não precisa necessariamente de uma formatura, você só precisa se formar e se profissionalizar na área que você quer e pronto. Pra quem se diz necessitada e endivida a família inteira, isso aí, ao meu ver, é luxo. Ela até chegou a falar que não é ela que tá pagando a formatura, que é o pai dela que nunca pagou nada, nem a pensão dos 12 aos 21 anos dela, e aí ele decidiu ajudar com a formatura. Só que ela fala que esse valor da formatura não é um valor que mudaria na dívida dela. Mas o ponto é que esse valor mudaria sim. Eu não sei de onde que ela tirou esse pensamento. Eu entendo que pode não ser um valor que pagaria metade do que ela precisa. Só que de pouco em pouco, se ela juntasse isso, ele vira um valor bem alto, que já poderia ajudar. Então, se ela não fosse na formatura e usasse esses R$7.200 para pagar a faculdade, isso já evitaria um pouco
pouco das dívidas que ela tem. O que a gente tem que entender é que se você não tem condições de pagar algo, você tem que fazer o máximo para não gastar com coisas que não são tão necessárias assim. Você tem que focar só no principal. Se ela tivesse condições de pagar, ela não estaria fazendo vaquinha. Tem várias pessoas que estão doando e, claro, doa quem quer, mas ela também tinha que conseguir abrir mão de algumas coisas, né? Que a gente tem que saber da nossa realidade. Se ela não tem dinheiro nem para pagar os períodos da faculdade, ficar gastando com a formatura também eu acho que já é demais. Claro que é muito legal você celebrar a sua conquista todos os anos de estudo, mas se o problema é dinheiro, se você tá gastando um dinheiro que você não tem com uma coisa que não é tão necessária, que não é o principal, isso já é um gasto desnecessário que come com o seu dinheiro à toa, tá? Porque, poxa, o que custa você chamar os amigos íntimos pra sair pra um restaurante, comprar um bolinho ali e comer todo mundo junto? É 1000 vezes melhor, porque ali só vão ter pessoas do seu ciclo social e amigos que realmente gostam de você e ficam felizes pela sua conquista. Nesse vídeo, ela fala que de 54 mil reais que ela precisava, ela já arrecadou 36 mil reais. 36 mil reais, esse foi o valor que eu arrecadei até agora com a venda de brigadeiros e doações que eu recebi. Para eu conseguir ir para o 6º e último ano da faculdade de medicina, eu preciso pagar uma dívida no valor de 81 mil reais. Estou muito esperançosa de que eu vou conseguir fazer um acordo com a faculdade, pagando metade desse valor à vista e parcelando a outra parte para conseguir continuar fazendo medicina e me formar no final do ano. Eu preciso arrecadar 5 mil reais até quinta-feira para conseguir fazer esse acordo com a faculdade. Então eu peço que quem é do Vale do Paraíba compre minhas caixinhas de brigadeiro. Uma caixinha com 4 brigadeiros é 20 reais. Eu preciso vender 250 caixinhas para conseguir esses 5 mil reais. Depois que eu conseguir fazer esse acordo com a faculdade, eu vou fazer um financiamento estudantil para pagar as mensalidades desse ano. E, se Deus quiser, conseguir me formar em dezembro. Então eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada. Inclusive, nos vídeos onde ela aparece dirigindo, ela sempre se importa em explicar para as pessoas que ela não gastou nada com a viagem. Ela fala que o AP que ela tava era emprestado, que alguém da família dela colocou gasolina no carro dela. Ela explica tudo pra dizer que não tá gastando nada com essas coisas porque ela precisa juntar o dinheiro pra faculdade. Típico daqueles youtubers milionários que ostentam vários carros luxuosos, mas pagam de gente do povo fingindo ser humilde e reclamando de uma conta de luz de 500 reais. Enquanto o bonitão tá lá, de BMW, de Audi na garagem. Você acha realmente que pra esse tipo de gente 500 reais é alguma coisa? E não é dizendo que esse é o caso dela, só que tanta explicação de o carro é meu, mas a gasolina colocaram pra mim. Parece um pouco forçado pra se fingir de pobre. Como essa história viralizou muito, uma TikToker chamada Camila Balco foi atrás e descobriu que em 2023 a Thaís estava indo pra bloquinho de carnaval. E não só isso, como ela tava indo pra bloquinho de camarote. E, né, se vocês não sabem, você precisa pagar por isso. Gente, vocês querem saber uma fofoca da menina que tá devendo 80 mil reais pra faculdade e achou de bom tom vir fazer vaquinha na internet pedindo dinheiro pra pagar a dívida e tem otário pagando? Gente, como uma boa fofoqueira, eu fui olhar o Instagram dela, né, pra ver se, meu Deus, realmente condiz essa realidade de estar devendo 80 mil reais. Bom, em 2023, a gata simplesmente estava no bloco do urso. Aqui, ó, no camarote ainda. Vocês sabem o que é o bloco do urso? Gente, o Bloco do Urso é um carnaval fechado e são 4 dias de evento que ocorrem lá em Minas Gerais. Ou seja, a gata em 2023 estava pulando carnaval no camarote e pelo visto ela deve ter pego o pacote porque o abadá tá diferente na outra foto, então foi mais de um dia. O pacote custa em média de 1.600 a 1.800, dependendo da forma que a pessoa escolher pagar. Então, assim, há 2 anos atrás a gata não estava muito preocupada em pagar a dívida não, viu? Esse camarote do urso, o pacote de 4 dias de festa, custa entre 1.600 a 1.800 reais, dependendo do seu método de pagamento. Então, vendo a foto dela, vendo que ela tá no local, com roupas diferentes, só que no mesmo lugar, isso dá a entender que ela foi mais de um dia e pagou esse camarote. E, pelo visto, ela tava gastando um dinheiro que ela precisava com bobagem, né? Se você gosta de bloquinho, tá bom. Só que se você tem coisa pra pagar e não tem dinheiro,
dinheiro, evita. Eu acho que você não iria morrer só porque você não foi pular carnaval. E pagando bem caro ainda, meu Deus do céu. Tanto que muita gente começou a fazer piada com a situação, porque tudo que as pessoas falavam pra Thaís, ela dizia que não fazia diferença na dívida. 24 mil reais pra vender o carro? Ela diz que não faz diferença na dívida. 7.200 reais pra formatura? Não faz diferença na dívida. Poxa, 1.600 a 1.800 reais pra conseguir pular carnaval? Não faz diferença na dívida. Só nessa brincadeira, somando tudo que ela disse que não faz diferença na dívida, se foram mais de 30 mil reais. Um adendo é que enquanto esse vídeo estava sendo editado, eu vi que ela, na verdade, fez 6 anos de faculdade de medicina e não 3 anos, como eu havia dito anteriormente. Supondo que ela pagou por 6 anos 200 reais por mês, esse valor ele aumentaria de 7.200 reais para 14.400 reais. E eu acabei vendo que as formaturas de medicina realmente são esse valor. Elas podem até chegar a custar 18 mil reais por aluno, tá? Isso com o material que a gente tem na internet, tá? Porque provavelmente deve ter mais coisa. Isso sem contar com a vaquinha, né? Porque ela já arrecadou 24 mil reais divulgando para pessoas da internet. Cara, isso é dinheiro demais. E pra quem tá vendendo brigadeiro pra arrecadar dinheiro pra faculdade, eu acho que todo dinheiro faria sim uma grande diferença, por menor que seja a quantidade. Ainda mais porque ela envolveu a família dela nisso. Ela fez uma vaquinha na internet, então o mínimo que ela poderia fazer seriam alguns mini sacrifícios, né? Não é tão difícil assim você não ir pra formatura, não é difícil você não ir pro carnaval e usar esse dinheiro que você gastaria com coisas fúteis com a prioridade que é o seu sonho. O objetivo da vaquinha é ser uma ajuda, ou seja, cobrir apenas aquilo que a pessoa não consegue arcar sozinha. No entanto, diante de tudo isso que tá acontecendo, parece que nada realmente impacta a dívida dela, como ela mesma diz. Então parece assim que ela não quer se responsabilizar por nada e espera que a internet pague a sua faculdade. Isso, vindo de uma pessoa que afirmava não ter condições, demonstra um grande mau caratismo, porque muitas pessoas se comoveram com a história dela e ajudaram, acreditando no sonho dela. Mas com o tempo surgiram provas de que na verdade ela tinha condições. No fim, parece que isso tudo foi um teatro para que outras pessoas bancassem os estudos dela, enquanto muita gente que não tem condições de verdade por aí precisam de ajuda, mas nunca tiveram apoio. Essas são coisas que para quem não tem condições, como ela diz não ter, evitar faria total diferença. Ela já estaria guardando um bom dinheiro. Tanto que as pessoas começaram até a achar que toda essa história era mentira e eu realmente não sei se é, tá? Eu prefiro não acreditar muito porque teve vários casos aí que eu já falei aqui no canal de pessoas que falavam que precisavam de ajuda, mas não precisavam de nada. Elas chegavam ao ponto de fingir coisas pra se aproveitar de pessoas bondosas e ganhar dinheiro a custas dos outros. Então sempre pense 2 vezes. Pesquise ao máximo antes de você dar dinheiro pra alguém pra saber se aquele dinheiro que você doou pra ela tá sendo realmente usado para uma coisa necessária. Eu só acho que essa narrativa de não vai mudar nada no valor fazendo tal coisa e tal coisa é muita falta de noção, porque tem várias pessoas que realmente estão ajudando ela por estarem vendo a situação em que ela se enfiou e parece que ela não faz o que é preciso para conseguir quitar a dívida. Enquanto isso, inúmeras pessoas que realmente precisam, que não tem carro, às vezes não conseguem um trabalho, às vezes nem têm o que comer direito, estão precisando muito mais. Então é realmente triste ver isso. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.